Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se eu curar meu fogo, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. eu Adoro pelo que Ele é. haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo se a Deus. doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. A sonda grande vem tentando me arrastar pra longe da presença. a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho. Meu caminho é do Mestre. Minha esperança, Minha esperança é meu Mestre. às vezes Eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e Deus agora. a minha vida é do Mestre, Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança. minha esperança é do Mestre. Querido Deus Pai amado, obrigado por mais um sábado, Senhor. Obrigado pelo pastor João estar aqui, Senhor, bem. Abençoa as crianças que vieram, Senhor. Abençoa aquelas que não puderam vir, aqueles adultos, aqueles adolescentes, Senhor, que não puderam vir. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, Senhor, sofrendo. Abençoa minha família, abençoa a família de cada um que está aqui, Senhor. Abençoa aqueles que estão na rua, Senhor. Dá um lar, Senhor, para aquelas pessoas. Faz uma pessoa abençoada ir lá, Senhor, e cuidar daquelas pessoas. Abençoe o pastor Gilvan, Senhor. Dê muitas divinas de bênçãos a ele, Senhor. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz ter vindo a casa e ver minha voz cantar. Aleluia! Fico feliz ter vindo a casa, peguei minha voz e cantar. Tem dia que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta
palavras tão difíceis que hoje chega até dizer. Não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. E tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando eu estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Contigo até o fim. Lembra quando eu estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Nós temos que entender que esses primeiros cristãos viviam numa época que quem tinha controle de tudo era o Império Romano. O Império Romano é quem ditava as regras. Ele quem dizia quem deveria viver, quem deveria morrer. Mas aí vem e diz o quê? Só Jesus era digno de abrir os selos. Só Jesus era digno de abrir o livro. Por quê? Porque quem toma a decisão final, quem está no controle de tudo, é Jesus e não o Império Romano. Então, dizer que Jesus era digno, para a época, ou a época, era afirmar que nenhum outro homem seria digno. Por exemplo, César, que era o imperador romano, ele não era digno de nada. Ele não poderia ter controle de nada. Ele poderia ter até um controle por certo tempo, mas quem teria o controle final de tudo era Jesus Cristo. Então, resumidamente, a mensagem aqui do capítulo 5 é essa: Jesus está no controle de tudo. É Ele quem governa, não é César. E aí a gente já pode até fazer uma pequena aplicação, sabe? Porque nós estamos vivendo num contexto atual de tempos temerosos. Estamos numa iminência de uma guerra. Todos os cenários, aquelas guerras do Oriente, e os governantes, os países aqui do Ocidente se envolvendo diretamente. Por exemplo, a Rússia e a China há muito tempo, desde a década de 80, na Guerra Fria, vem se preparando, tem armas. A China também. Não brinque. A gente não pode até. A gente fica com medo de uma destruição em massa. Essa semana teve uma notícia que parece que tropas americanas têm acesso pela fronteira do Paraguai. O Senado lá
Aprovou. Então, tudo deixa crer que, se tiver um conflito que envolve, o mundo todo vai estar envolvido. Não tem jeito. E aí a gente fica pensando que, com medo. Ora, será que é algum imperador dessa terra, como havia na época do Império Romano, algum homem dessa terra, algum governante dessa terra, ele vai dominar o mundo? Ele tem o controle de tudo? Aí vem a mensagem do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse não é uma mensagem de medo, é de esperança. Jesus está dizendo aqui no capítulo 5, não tenha medo. O nosso Redentor vive. Ele está no controle de tudo. Ele é o único digno de abrir o livro. Ele é o único digno de abrir os selos e revelar os selos. Só ele. Eu não sei o que tem nesse selo. O selo pode ser o desconhecido. Nós não sabemos o que está para acontecer nesse mundo. Guerras, fomes, morte, pandemia, como eu preguei aqui no início do ano. Mas a gente vai saber que Jesus está no controle de tudo. No final é ele que governa. Mas essa visão do cordeiro abrindo o livro, do leão e do cordeiro, é para mostrar que no final, Jesus é o Senhor da história. A história não está na mão dos homens, como não estava na época do Império Romano, nas mãos dos romanos, do Império Romano, do Imperador Romano, dos governantes humanos. A história está nas mãos de um só, de Deus. Essa é a grande mensagem de esperança do Apocalipse. Essa mensagem que Deus, Ele é a solução e é o dono de tudo, só Ele pode tudo, já ficou bem claro, bem antes dessas guerras, no tempo da pandemia, né? É como se, no tempo da pandemia, todos os governantes dessa terra, chegou um momento que falou, e agora, o que é que vamos fazer? Né? E chegou ao ponto que você viu os 4 cantos do mundo clamando por Deus, né? Então aí foi mais um exemplo que Deus é o dono de tudo. Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Aquele que é digno de abrir o selo. Né? E ao mesmo tempo, na mesma passagem, fala que ele é o cordeiro. 2 imagens diferentes para simbolizar a mesma pessoa, que é Jesus. Jesus é o símbolo, o leão é o símbolo de Jesus e o cordeiro. Mas, quando a gente pensa nessas 2 figuras, desses animais, a gente nota alguma diferença? Vamos começar pelo leão. Como é que a senhora acha que é um leão na cabeça da senhora? O leão, na minha cabeça, se eu ver um leão ali, eu não vou nem perto, porque eu tenho medo da boca dele, dele me pegar. É bravo, né? O leão e onça, ninguém vai perto. Mas Jesus é diferente, né? Com certeza. Nós devemos se aproximar de Jesus, não ter medo de Jesus. Mas quando a senhora fala que Jesus é diferente, é porque Jesus não é leão, Jesus é cordeiro. Porque qual é a diferença do leão para o cordeiro? Porque o cordeiro ele já é manso. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao matadouro, foi levado ao Gólgota, né? Como um cordeiro foi levado ao matadouro, em silêncio, pela mansidão. Mas a questão é o seguinte, mãe. Um leão não tem a força? Então quer dizer que só quem é digno de abrir os selos é o leão? Porque só alguém que tem a força do leão, a bravura do leão, que era superior a qualquer homem na terra, qualquer governante, é capaz de abrir o selo. Então ele quer destacar, mãe, com a figura do leão, a força e a bravura. E, por outro lado, ele está querendo destacar também a questão do cordeiro, que é aquele que foi imolado, que foi sacrificado, para que nós também pudéssemos receber, vamos supor assim, o perdão e a salvação. Ele era o único digno, Naldinho. Nós não somos dignos, nós somos pecadores. Exatamente. Nós não somos dignos. E nós sobrevivemos, nós vivemos pela dignidade de Cristo. É a graça de Cristo que nos cobre diariamente, que nos faz, em outras palavras, ser digno do reino. Nós não temos dignidade alguma. Porque ele é o único digno. Foi o cordeiro. O cordeiro é manso, o leão é bravo. Mas Jesus é as 2 coisas. A senhora diz que Jesus é amor, né? Mansidão, mas ele é também força e poder. A senhora estava cantando agora mesmo. Força e poder. E é a sua força e no seu poder que a gente tem que confiar. Nessa real situação nossa de hoje, que nós presenciamos guerra,
se os governantes olhassem para Deus como um cordeiro, eles iam entender que deveria existir paz nesse momento. Eles iam entrar no consenso. Mas se Jesus tiver que vir como leão, eles não vão resolver. A força deles não vão valer de nada. E se Jesus vir aqui como leão, ele vai organizar e botar fim em tudo. Mas a vontade de Deus é que eles olhem para Deus nesse momento como um cordeiro, como aquele que vem para apaziguar, para criar paz, para menos morte, né? Trazendo perdão, graça, né? Segunda lição aqui também, o cordeiro também tem esse poder, né? Os 7 chifres dá essa ideia de poder multiplicado. Então, vem a questão da humildade do cordeiro, né? Como a gente viu, mas também vem o poder, juntos, combinando. Então, a força do cordeiro também, que é o único capaz, né, de abrir os selos, para mostrar que ele é vencedor e veio vencendo e para vencer. E cada um que aceitar o sacrifício e receber o sacrifício de Jesus também torna-se vencedor. Porque, como a Bíblia diz, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E essa é a mensagem do Apocalipse, né? Mais uma vez, retomando, uma mensagem de vitória, uma mensagem de esperança e não de medo. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Grande rio da vida, claro coração cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Mais noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor Deus, para te agradecer, Senhor Deus, pelo estudo de hoje, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, o que nós ouvimos aqui, que nós possamos botar nas nossas mentes, nossos corações, e que possamos entender, Senhor Deus, que o verdadeiro amor é o do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada, abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, tu sabe o porquê. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, seja em casa, no leito dos hospitais. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, meu Pai. E que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia aprender mais e mais da Tua palavra. É isso que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo entregarei, tudo entregarei.
aprendemos sobre o quê? Hoje a gente aprendeu só uma história de uma menina chamada Rebeca, que ela tinha muita curiosidade e ela perguntava tudo a Jesus. O que eu aprendi é que a gente deve seguir no caminho certo e a gente tem que perguntar a Deus sobre quando a gente tiver com dúvida, a gente perguntar a Deus e ler a Bíblia. Como Jesus aparece? Como ele faz para olhar todos nós? Todo mundo que está nas suas casas. É, porque ele é onisciente, né? Ele está em todos os lugares. Ele sabe, ele conhece o nosso coração, ele sente o que a gente sente. Ele sabe a nossa necessidade, antes mesmo da gente pedir, né? Então ele é onisciente. E ele também é onipresente, ele está em todos os lugares. As células de Jesus conectam com as nossas, os sentimentos de Jesus conectam. Então ele sente tudo, porque a gente faz parte de Deus, a gente é uma extensão de Deus. Entendeu? Então ele sente o que a gente sente. A minha dúvida é: quem criou a cruz? A cruz não foi, por incrível que pareça, não foi um objeto de Deus. Era o Império Romano que fazia para castigar os presos da época, os revoltosos. As pessoas que eram consideradas tipo bandidas, né, da época, são desertores da época, eram o que morriam na cruz. E por incrível que pareça, Jesus, que foi bom, nunca fez mal a ninguém, foi considerado pelo Império Romano como um bandido, como um desertor, e por isso que ele foi morto. Na pior coisa de morte que tinha na época. Aquela cruz não era para Jesus, e sim para outro rapaz, que ia ser condenado. Só que Jesus foi no lugar dele. A Bíblia, por incrível que pareça, ela não foi escrita de um anjo ou Deus que veio e escreveu. A única coisa que Deus escreveu com o próprio dedo foi o 10 mandamentos, que depois passou para a Bíblia. Mas a Bíblia realmente foi escrita por homens. Mas não foram qualquer homens. Foram homens santos, a Bíblia diz. Está em 1 Pedro 1:21. Homens santos, homens que tinham uma vida de dedicação a Deus. Pedro, João, Lucas. E que foram inspirados pelo Espírito Santo. Certo? Deus iluminou a mente deles e trouxe revelação ao coração deles para eles escreverem. De mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim despeço a todos com a graça maravilhosa de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Amém. Deus abençoe e um bom sábado. E até amanhã com o nosso culto.